Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui a quinta lição, Transgredindo o Espírito da Lei. Seguindo lá o nosso novo formato, nós vamos trazer aqui para vocês palavras na Torá. Palavras da Torá, nós traremos hoje a palavra Torá. Então você vai aprender, nós já trouxemos aqui, lembre-me, Ricardo, Alá, Romá, Tsarei e o Kará. Por enquanto. E hoje vai ser Torá. Então vamos aprendendo aos poucos uma palavra aí da Torá. Nós vamos ter aqui a participação no verso para memorizar, os comentários da Ana Cristina, que é uma colaboradora aqui do canal. Vamos ter aqui também a participação no intercâmbio cultural com o Tiago Moraes, que gravou um intercâmbio com o Alex do Equador. E o Tiago toda semana está mandando aí, cada vez nós estamos conhecendo um irmão novo aí qualquer parte do mundo. Vamos ter também a participação na sexta-feira do Marcos André e do Tiago Moraes. Os dois trouxeram para nós as perguntas para a discussão. Então temos essas participações. Espero que vocês estejam gostando, dessa participação. Hoje só estou eu e o Ricardo. O Alexandre não pôde participar conosco, mas semana que vem, se Deus quiser, ele vai arrumar um espaçozinho na agenda dele, Temos até vários comentários, expressando o carinho de tê-lo aqui, sempre o trio completo. Nas entrelinhas, no sábado nós vamos responder a pergunta assim: por Cristo é a favor da pobreza? Vamos ver sobre esse a favor da pobreza. Vamos também trabalhar sobre os moduladores sociais. E aí vamos ver sobre como Cristo, como Deus deixou expresso esses moduladores, esses reguladores, porque será que Deus é a origem do mal, a origem da pobreza, a origem dos juros, a origem de tantas coisas? Às vezes as pessoas, Ricardo, nós estávamos preparando aqui, só porque está escrito na Bíblia, então foi Deus que fez. Temos que ler a Bíblia, não é só porque está a palavra lá que foi Deus que fez. Nós vamos também aprender sobre as 6 formas de você tornar-se um escravo, segundo, claro, a palavra de Deus, segundo a Bíblia, nos costumes hebraicos. Vamos falar sobre o temor de Deus. Na lição anterior, nós falamos aqui sobre o terrível Deus grande. E muita gente entendeu o que estava escrito. E agora vamos falar sobre esse temor a Deus, porque muitas vezes a gente interpreta isso também de forma equivocada. Vamos falar sobre o juramento em hebraico, entender como funciona na cultura hebraica a questão do juramento. E na quinta-feira nós vamos falar sobre Neemias, que diz: não comi o pão do governador. O que significa essa expressão idiomática? Então fiquem ligados, espero que vocês gostem das entrelinhas. Daqui a pouco nós vamos ter aqui comentários no YouTube. Espero que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito. Muita gente nova chegando no canal. A gente recebe os e-mails de todos os inscritos, então sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Espero que vocês continuem curtindo e se inscrevendo, compartilhando, dando like e comentando também, que é bastante importante para o canal. Então, antes de nós lermos os seus comentários, compartilhar com vocês, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento que nós gostamos bastante, Ricardo? Que é o momento que nós podemos ouvir um pouco de vocês, ver a opinião, o que vocês estão achando do canal, o que nós podemos melhorar. Bom, vamos começar aqui. Nós tivemos aqui o comentário de João Alessandro França, e hoje nós tivemos bastante comentário, tenha paciência aí. Parabéns pelo trabalho, pessoal, que Deus abençoe grandemente. Wagner Barros, Shabbat Salom, quando o trio está completo fica top. Realmente, Wagner, a gente também gosta muito de estar aqui os 3. Wagner Barros, avante galera, oposição teremos sempre. Como este canal anuncia o Evangelho Eterno, alguém está furioso e sabemos quem é. Isso aí, Wagner. Gilza Viana comentou: vocês estão fazendo o trabalho de Deus, nunca se intimidam, a cada dia peça ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, nunca desista. É isso aí, Gilza, a gente sempre ora, sempre pede essa direção. Flávia Gariani, prefiro os 3, esposa? Eu também prefiro. Jaqueline Heirick, muito importante o estudo e a explicação, me ajudam sempre. Que bom, a gente fica bastante contente, Jaqueline, saber que nosso material ajuda você. Mauritali, obrigado galera, uso o comentário de vocês em muitas partes para passar a minha lição. Uma boa semana. Lembrando que os slides que nós usamos, eles ficam com o link aqui na descrição dos vídeos, tá pessoal? Todos os slides, em todos os vídeos, vai para o mesmo lugar. É só você baixar, usar lá no tablet, nós estamos usando lá na ponta da linha, palavra, a escritura e as entrelinhas. Se quiser usar, fique à vontade como um guia no sábado de manhã. Fernando Ferreira de Souza, olá amigos, Deus abençoe. Com certeza o ministério de vocês tem fortalecido e ajudado na compreensão da palavra de Deus. Deus lhes deu sabedoria e vocês têm usado esse dom para ajudar a construir, a compartilhar com quem precisa. O comentário completo vocês podem conferir lá no canal, pessoal.
Idonilda Carlson, gostei muito, Deus continue abençoando. Tenho 63 anos, olha só, nossa irmã Idonilda, de 63 anos, e achei maravilhoso aprendendo novas maneiras de estudar a lição. Amei! Obrigado, Idonilda, a gente gostou bastante do seu comentário, saber que a gente sempre está aprendendo e na eternidade vamos continuar. O Tiago Moraes comentou conosco, daqui a pouco ele vai estar aqui no canal. Amigos, muito bom, sempre aprendendo. Hoje foi um grande desafio, dirigir junto com um amigo a recapitulação da lição na classe do pastor Emilson Reis. Grande desafio. Além de estudar a lição, ele assiste também. E temos aqui o comentário do Tiarcanzinho Oliver, codinome. A fala dele do tiro casaco não foi feliz. Passou a ideia de fé no sentido irracional e história no sentido racional. Na verdade tem uma fala bastante completa lá. Eu espero que as pessoas tenham entendido o que a gente quis passar, né? Mas na verdade é que a história tem um espectro e o teólogo ele marca alguma, ele escolhe. Estrutura de linguagem diferente. Isso, uma estrutura de linguagem diferente. O Ricardo pode... Tira casaco, está dentro de uma estrutura de linguagem. Coloca casaco, está em outra estrutura de linguagem. Tem nada a ver com o monopólio de razão da racionalidade para a ciência. Versus isso, né? A não ser a questão daí do dinossauro, que realmente a gente fica com outra coisa. Roberto Cardoso, tive o privilégio de ter o Alexandre em minha classe hoje pela manhã na Igreja Adventista Central de Maringá. Não conhecia o canal, estou assistindo e vou com certeza até o final. Legal, Roberto Cardoso, que bom tê-la aqui conosco. Antônio Valdinei, um abraço meus irmãos, muito legal mesmo, quando os três estão juntos. Antônio Valdinei de novo, fui até o fim, é isso aí, Antônio. Riva Ferreira, sempre comentando, 3, perfeição, por favor, continue com esta obra. Edna Patrícia, fui até o fim, amo quando os três estão juntos, não desisto, é isso aí, não vamos desistir não. Vonei Ricken, fui até o fim, é isso aí, Vonei. Nossos vídeos não são do padrão do YouTube de 5 minutos, né? Porque em Esdras 4 diz que quem interrompe as obras é o rei de Artaxerxes, e em outros casos dizem que é o rei falso Cambises, né? A gente já explicou isso, porque às vezes tem duas interpretações que o pessoal utiliza. Michele Martins, aí você escolhe qual que é a sua que você prefere. Top Maridão participando no comentário do verso bíblico, é melhor ainda, parabéns pelo canal. A Michele Martins é esposa do Francisco Martins, que comentou, né, teve a meditação do verso. Que bom seu comentário, Michele, obrigado. Arthur Aires, melhor canal da lição da Escola Sabatina, assisti tudo, é isso aí, Arthur, obrigado aí pelo melhor canal. Andréia Souza, Andréia lá do IASC de Santa Catarina, amo estudar a Bíblia com vocês, vou sempre até o fim, compartilho, indico, é isso aí pessoal, é muito importante que você compartilhe, graças a Deus estamos crescendo em número de inscritos, claro, não nas curvas que os outros do mundo têm, mas nosso canal é bem humilde, aos poucos a gente vai atingindo as pessoas que precisam ser atingidas com a palavra de Deus. Maria Lopes, meninos, vão nessa, força de vocês, Deus está à frente dessa obra, é uma bênção ver jovens como vocês empenhados e comprometidos com o estudo e divulgação da palavra de Deus, com certeza. Rogério Luiz Silva, foi até o fim, é isso aí, Rogério, atrasado pro trabalho, tchau. Desculpa. É tipo assim, né, o vídeo de vocês não deu para assistir inteiro, né, mas legal, né? Não, ele falou que foi até o fim, então ele foi até o fim e atrasou por causa da gente. Desculpa por ter dito. Deus abençoe, Rogério. Denis Wilson Bizarro, com certeza seu trabalho rendeu bastante também, porque Deus abençoa a gente, tem abençoado o meu trabalho, abençoado o trabalho de nós três, né? Bom dia, irmãos, hoje pela manhã li um texto do livro Desejar Todas as Nações, e aqui o comentário dele bastante, né, grande, extenso, Denilson, se você quiser conferir, e ele falando, né, sobre que realmente nós estamos, né, compartilhando a palavra de Deus, não fazemos isso por orgulho, e ele coloca vários comentários aqui, ficou bem legal, né? Valeu, Denis, por você ter comentado aí, dedicado tanto tempo, um baita de um texto lá para todos nós lermos. Amp Melo, muito bom, guerreiros, parabéns, show de bola, faz tempo que a Amp, eu não sei, né, Melo comentava com a gente. Ademir Padilha, fui até o fim, muito bom, Ademir. Lu Leona, fui até o fim, ótima explicação, que bom que vocês estão entendendo. Neide de Oliveira, excelente. Tânia Amália Merotti, olá, bom dia, gosto demais da explicação, que bom, a gente se sente muito útil quando a gente pode ajudar vocês a entender alguma coisa. Runner, fui até o fim. Leila Maria, fui até o fim, parabéns. Esmeralda Viana, minha querida sogrinha, parabéns meninos por esse trabalho. Silda Knack, feliz sábado, Deus abençoe, obrigado Silda. E nós estamos gravando uma sexta-noite, então feliz sábado para todos também. Azevedo comentou, jogar futebol e uma interrogação. A gente não entendeu bem, Azevedo, o seu comentário. Se quiser, comente aqui novamente para a gente poder entender um pouco mais. E por último,
Eliane Agostinho comentou: continuem sempre compartilhando saberes. É isso aí, nosso interesse aqui, pessoal, é compartilhar aquilo que a gente gosta. Essa obra tem nos ajudado, né, Ricardo? De modo pessoal, a gente tem estudado, tem nos envolvido. Enquanto você está envolvido com as coisas de Deus, não sobra muito tempo para você se envolver com outras coisas, né? E nem ficar pensando picuinha ou caçando cabelo em ovo, né, Ricardo? Mas vamos lá, porque a lição de hoje, pessoal, transgredindo o espírito da lei. Não é nem transgredindo a lei, né, Ricardo? É transgredindo o espírito da lei. Bom, vamos começar então com palavras da Torá. E a palavra de hoje, né, Ricardo, é Torá. Vamos aprender um pouco mais sobre essa palavra. Já que Torá, qual é o significado de Torá? Vamos lá, gente. Tem várias palavras em hebraico para lei. Isso. Tem Edá, é lei enquanto testemunho. Tem a mitzvah, que é lei enquanto mandamento. Mishpah também é lei, mas é lei no sentido, pode ser no sentido de costume, pode ser no sentido formal, no sentido de julgamento. Mas a palavra para lei de hoje que a gente pegou é Torá. Torá é lei no sentido de lei enquanto instrução. Instrução. Ah, mas a Torá não são os 5 primeiros livros da Bíblia? Sim, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Só que os primeiros 5 livros da Bíblia funcionam justamente como uma lei enquanto instrução. É o filtro, vamos dizer assim. Aí, mas os evangelhos são mais importantes do que a Torá. Gente, você pega os evangelhos, citação atrás de citação da Torá. Você vê Yoshua, Hamashia, Jesus, o Cristo, com citações atrás de citações, tudo. E aqui no canal a gente já tem achado essas pérolas, né? Sim. Essas citações do Novo Testamento, a gente busca lá no Velho Testamento. Toda a armadilha que os fariseus colocavam, os saduceus colocavam, o que Satanás colocava era uma puxadinha da lei enquanto instrução do Pentateuco na Torá. Então vamos lá, gente. Torá, lei enquanto instrução, Pentateuco, também pode ser doutrina, dogma, ciência, no sentido de ciência de saber. Não é ciência. É de ter ciência, dar ciência. Isso, né? Não é ciência no sentido de científico. No sentido de René Descartes, do Francis Bacon, o método científico, não. Mas vamos lá. Bom, gente. Salmos 101, 2. Lê pra gente, Lúcio. Beleza. Antes tem o seu prazer na lei, Betorá, do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso, Betorá. Aqui nós temos elemento prefixal, um sufixozinho, a palavra Torá. É a lei enquanto instrução. Torá, gente, vamos buscar agora esse significado pictográfico. Se escreve com um Tav. O Tav, essa letrinha aqui, é um sinal, uma impressão, um código. Também significa mais em aramaico. Oresh, que a gente figurinha aqui, ó, é a cabeça, primeiro, início, ou um homem pobre. Aí urei, contemplação, serviço ou adoração. Aí a gente, veja, Torá é uma palavra que não é pejorativa. Então nós vamos buscar essa construção, então elementos que não são, obviamente, pejorativos, para a gente tentar buscar um significado pictográfico. Eu peguei aqui, gente, um sinal na cabeça que nos leva à contemplação, à adoração. Um sinal na cabeça, como se fosse uma mensagem que você tivesse recebido, um sinal sonoro, né, ou um sinal um sinal escrito que você leu, que você introjetou na sua mente. Exatamente. Um código para o início do serviço, um código para o início da adoração, um código para contemplar a Deus. Isto é lei enquanto instrução. Uma impressão inicial, uma impressão primeira que nos leva a adorar a Deus. Uma impressão primeira que nos leva a servir a Deus. Uma impressão primeira que nos leva a contemplar a Deus. Isto é Torá. Assim como os nossos inscritos, irmãos aí, né, nós temos aprendido muito nesses quase 3 anos de canal. Isso tem ajudado a nossa, principalmente a minha macrovisão sobre a questão da Bíblia. Eu tenho aprendido muito com o canal. Espero que cada um, tem vários aí inscritos que estão com a gente desde os primeiros vídeos. E se você não está desde o primeiro vídeo, tem aí a lista de vídeo inteiro para você assistir. Um vídeo de 1 hora, 1h30, 2 horas, só vidinho curto aí, né, pessoal? Bom, antes de nós avançarmos agora nas entrelinhas dia a dia,
Eu vou chamar aqui Ana Cristina. Ana Cristina é ela que vai nos trazer aqui a meditação e também vai aproveitar e trazer uma oração inicial aqui para o estudo diário dessa lição. Então agora é com você, Ana. Cristina, congrego na igreja de Mata da Serra, Espírito Santo. Sou adventista do 7º dia. Comecei a dar uma olhada, lida, né? No verso para memorizar. E nos fala assim: devolve-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, sua casa e também os juros que cobravam deles. A 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E a gente começa a ver que um povo ao qual já estava sofrido, sem nada, ainda tinham pessoas para poder realmente, né, acabar, ficarem massacrando mais ainda, extorquindo. Acho que a palavra correta seria essa. Daqueles que não tinham. Eu comecei a tentar pedir a Deus, tentar entender o que Ele queria falar para mim hoje. Se eu realmente também estava cometendo isso, se eu tenho negligenciado a ajuda daqueles que precisam, se eu tenho cobrado daqueles que realmente não têm condições de pagar, e se eu tenho pedido perdão sobre as minhas dívidas, como é que eu não sei perdoar? Ler a lição nos faz arremetermos para os nossos erros, para consertos. Porque são 66 livros onde Deus mostra o seu atuar sobre a vida de homens. Não só a história dos homens, é a história de um Deus maravilhoso atuando sobre a vida de cada um aqui. Se verso memorizar, tem que nos trazer uma realidade. Nós temos que entender quem somos. Se somos servos, ou se queremos ser servidos. Temos que compreender muita coisa. Temos que nos colocar na lição. É para isso que a lição funciona. Pensando nisso, já pedi perdão a Deus e perguntei para Ele: Senhor, me mostra onde eu estou errando, porque eu preciso me consertar, porque eu sei que a tua volta está próxima. Muito próximo. Isso é muito bom. Vai ser fácil? Não, não vai. Mas é o momento que a gente espera, que tem que vibrar na nossa mente. Nesse pensamento, vamos orar? Deus Pai misericordioso, Criador dos céus e da terra, Santo, Santo, Santo és o teu nome. E é tão bom poder falar contigo, Senhor. Pai querido e amado, somos teu povo, falhos, fracos, miseráveis, que na cruz do Calvário, por tamanha misericórdia e amor, nos fala que tu és o grande eu sou, e quer que nós, que somos nada, sejamos um eu sou contigo, que estejamos juntos na tua volta. Senhor, tu deixaste a lição para o teu povo, para que possamos entender as tuas vontades e mudarmos as nossas vontades, nos rendemos à sua. Vos peço também, Pai, seja com esse grupo. Nos abençoe, meu bom Deus, que essa palavra seja passada para as outras pessoas e que elas possam compreender cada vez mais o teu santo evangelho. Tu deixaste uma palavra onde há verso, prosa, desenhos e mapas, Senhor, e que muitos não conhecem. Pai meu, Pai nosso, pela tua misericórdia, nos ensine, meu bom Deus, a ensinarmos. Nos dê sabedoria, humildade, mais ainda, nos dê compaixão. Nos mude onde precisamos. Nos dê um sábado deleitoso na tua santa presença. Abençoa as famílias que estão ouvindo, que estão assistindo. Nos ensine, meu Pai, sermos bênçãos na vida daqueles que necessitam. Que a nossa boca seja para o teu evangelho, no chofar, tocando nos unidos certo. É o que eu vos peço, meu bom Deus, que o teu Santo Espírito nos guie. E clamo isso, meu Pai, sem mérito algum, escondida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenham um bom sábado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Ana, pela oração. Então vamos iniciar agora, né, Ricardo? Dia a dia. Nós temos a estrutura aqui na ponta da linha, escrituras e aí as entrelinhas. Então, sábado, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. Na ponta da linha, rápido e direto. O verdadeiro cristão, ele ajuda o necessitado. Essa é a preocupação do cristão. Ajudar o próximo. Aí, não, mas não é isso. Então eu coloquei entre aspas aqui o comentário do Ridley Muscala. Olha, lê-los pra gente. Caso contrário, não podemos ser chamados de cristãos. Está no primeiro parágrafo aqui, ó. Pelo contrário, as escrituras nos advertem a fazer parte
no auxílio aos necessitados, de acordo com as suas possibilidades. Caso contrário, não poderemos ser chamados cristãos. Essa é a intenção dele. Lúcio, lê lá Mateus 26:11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me tereis sempre. O que significa isso, Ricardo? Vamos lá, gente. Eu tive... não fiquei muito satisfeito, obviamente, com essa experiência, porque é aquela mania que a gente combate aqui no canal, esquerdopatas e os direitopatas. Direita e esquerda. Gente, uma discussão tão tola, discussão francesa do século retrasado. O pessoal ainda está no período da Guerra Fria, discutindo capitalismo, socialismo, direita e esquerda. Tenha santa paciência. Mas tudo bem. E eu falei, gente, tem coisas, já falamos, tem coisas na ideologia de esquerda que é incompatível, revolução violenta, isso é incompatível com o cristianismo. Tem coisa na direita que é incompatível, essa história de meritocracia, essa coisa da mercado e empresários somente, o foco. Isso. E daí eu falei, olha, o auxílio ao pobre, o auxiliar o pobre é um dever cristão, não adianta você querer subverter as escrituras. Aí eu escutei a seguinte: mas Cristo falou que sempre haverão pobres. Opa, está escrito aqui. Como se isso fosse uma mitzvah, como se fosse um mandamento. Sempre haverão pobres, precisa sempre haver pobre. E não é esse o sentido do texto. Lê lá, Lúcio, de novo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Mas a mim não me tereis sempre. Então, para não dizer que é coisa da minha cabeça, vamos para a próxima estrutura de linguagem, a estrutura interpretativa, mas não vou pegar uma estrutura interpretativa minha. Vamos pegar de John Wesley. Lê, Lúcio, John Wesley. Tal é a sábia e graciosa providência de Deus para que possamos ter sempre oportunidade de aliviar suas necessidades e assim acumular para nós mesmos tesouros no céu. Então, primeira linha interpretativa aqui. John Wesley está dizendo o quê? Que Cristo estava dizendo o seguinte: vocês sempre terão o pobre para aliviar as suas necessidades. Ou seja, fazer o bem é um dever cristão aliviar as necessidades do pobre, né? E acumular tesouros no céu. Tá. Agora, esta é a menos relevante. A mais importante é agora o comentário de Adam Clarke. Lê, Lúcio. Você sempre tem os pobres com você, né? E, consequentemente, tem a oportunidade de fazer bem a qualquer momento. Mas eu não tenho você sempre. Minha presença corporal está prestes a ser removida de você para sempre. Então, o que Adam Clarke está dizendo aqui? Que Jesus queria dizer o seguinte, a interpretação de Adam Clarke. É legal. Eu não estarei corporeamente aqui para sempre, para vocês... Para vocês me agradarem, para vocês me servirem. Mas vocês sempre terão os pobres para fazer isso. E se a gente casar aquele verso que diz, né, que se uma vez que você faz isso aos pequeninos, aos pobres, você está fazendo a mim eu fizeste. Casou perfeitamente aqui na minha rede neural. Sim, se encaixa perfeitamente. Agora entendi. Nós temos harmonia aí entre os textos enunciados bíblicos. E não de que, né, vocês vão ter os pobres aí, fique com eles, né? Isso. Domingo. Domingo. Né? Domingo. Na ponta da linha, Ricardo. Ponta da linha, gente. Domingo. Primeira coisa, domingo, gente, é a queixa do povo. O povo estava se queixando de alguma coisa. A gente vai entender hoje o que é esta queixa do povo. Gente, nós tivemos, agora há pouco, um trimestre só falando sobre esse assunto que é o assunto da lição dessa semana. Os pequeninos. A lição do trimestre passado inteira foi sobre isso. Então vocês podem aproveitar tudo aquilo. Aqueles vídeos lá passados, que o pessoal achava que era fácil, muitos fizeram aquele enrolômetro, era uma lição extremamente profunda, muito bem feita, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ponta da linha. Não podemos apoiar políticas governamentais que intensifiquem a pobreza. Vamos repetir? Não podemos apoiar políticas governamentais que intensifiquem a pobreza. Não, mas você está interpretando errado. O autor da lição não quer dizer isso. Abre aspas. O que o autor da lição fala? A história acima fala de uma época em que as políticas governamentais desfavoreciam o povo, levando-o à intensificada pobreza. Levando-o à intensificada pobreza. Nós vamos entender essa história hoje, o que aconteceu. Agora vamos lá, gente. Escritura. Lê lá a luz da escritura pra gente. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos.
Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Beleza, para por aqui. Como é que eu elaborei esse slide? Ah, sim, vamos ver lá. Eu sei que eu coloquei, são 2 slides aqui no domingo para falar da queixa do povo. Aqui em cima na escritura está a primeira queixa do povo, segunda queixa do povo. E aqui a estrutura de linguagem de baixo, a interpretativa, uma outra estrutura de linguagem, que eu vou pegar a Dan Clark, por exemplo, e que vai explicar a primeira reclamação do povo. Então o Lúcio acabou de ler a primeira reclamação do povo. Veja bem, esta primeira reclamação do povo era com relação à falta de alimento. Alguns intérpretes entendem que houve uma seca, que Deus reteve a chuva. Lembra da lição da semana passada que a gente estudou que o povo, eles estavam mais preocupados com as suas casas? Vamos construir a nossa casa aqui, casa bonitinha, e se esqueceram do templo. Alguns teólogos interpretam e fazem uma associação com alguns documentos históricos e falam: não, houve uma seca. E com o livro de Ageu também, eles fazem uma ligação com o livro de Ageu. Então houve uma seca porque eles esqueceram de edificar a casa de Deus e edificar a casa deles. Então, a primeira reclamação é essa. A Dan Clark, lê lá, Lúcio, fala o seguinte: lê. Sobre os moduladores do Eterno, né? Isso, depois a gente fala dos moduladores. Lê lá. Sobre o tempo de Zorobabel, Deus enviou uma escassez judicial sobre a terra, como aprendemos com Ageu em Ageu 1:9 e etc. Para as pessoas, parece que estavam mais empenhados em construir casas para si do que em reconstruir a casa do Senhor. Então, Senhor. É isso que ele... Exatamente. Agora o que acontece? Agora nós vamos começar a falar essa questão da seca, falta de alimento, é algo natural, certo? Mas existe agora questões sociais aqui. E daí a gente vê lá na Bíblia, escravidão. E a gente vê lá na Bíblia, hipoteca. A gente vê lá na Bíblia, penhor. Mas está escrito na Bíblia, Ricardo. A gente vê lá na Bíblia, juro. A gente vê lá na Bíblia, então Deus criou o juro. Então Deus criou o penhor. Não, gente. Isso foram invenções. E o Lúcio depois vai ler um comentário de Ellen White que se encaixa com isso. Isso são invenções humanas que Deus necessariamente não proibiu. Que necessariamente não... modulou, né? Ele criou moduladores. Ele não vai dar um giro de 360 na cultura de ninguém. Mais ou menos assim, vamos lembrar da experiência de Moisés. Quando ele chama Moisés, ele chama Moisés. E Moisés, mas eu sou de Lashon, eu tenho a língua pesada, né? E daí Deus, mas quem que criou a língua, quem criou a boca, quem criou o idioma? Mas tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar, ou seja, ele respeitou aquele receio de Moisés, não, tudo bem, então vamos chamar, não, mas primeiro deu puxão de orelha. É a mesma coisa, escravidão, vamos acabar com... Não, Deus nunca quis que tivessem escravos no mundo, isso é uma invencionice do ser humano e sua natureza caída. Não haverão escravos no céu. Mas depois nós vamos ver que tem uma questão etimológica com relação à escravidão aqui na Bíblia, que também sana um monte de pensamentos errôneos, né? Mas tudo bem. Agora, o que seriam esses moduladores? Pensa no seguinte, gente. Pensa numa caixa de som, para vocês entenderem esses moduladores que eu estou falando. E daí tem lá, está cantando a música, aí você pode modular, você pode puxar por mais agudo, você pode puxar por mais grave. Pensa assim, Satanás faz a modulação voltada para o mal, sabe? Ele vai pegar a escravidão, vai modular, ele vai puxar para deixar para os extremos, né? No extremo mal, né? Para o Yetzer Hará, né? Ele vai puxar essa modulação, essa invencionice humana. Agora Deus não, ele vai modular por Yetzer Hatov. Apesar de nunca ter pensado isso. Para que tudo aquilo ainda fique em harmonia, de certa forma. Para de certa forma, isso é modulação. Então ele vai tentar amenizar os efeitos nefastos dessa invencionice. Os sonoplastas aqui estão entendendo tudo. Entendendo bem, né? Então vamos lá, gente. Agora aqui, 2. Leia, Lúcio, 2. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Isso, gente. Houve então penhor. Eles estavam passando fome, então eles tinham que empenhar as suas coisas para suas posses, para conseguir dinheiro. Então vamos lá, lê o segundo comentário lá, Lúcio. Que aqui, o que eu trouxe aqui no segundo comentário, gente? Eu trouxe aqui no Deuteronômio, que é onde fala sobre o penhor. Lê lá.
que é o 24:12 primeiro. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Opa! Então aqui a gente já tem um modulador com relação a penhor. Já tô aqui. O que é esse não te deitará, gente? Por exemplo, vamos supor, você emprestou dinheiro, a pessoa tem que pagar. Aí ela empenha, vamos dizer, uma televisão. É claro que não tinha televisão na época. Mas se fosse seguir isso aí, o que quer dizer esse enunciado? É mais ou menos assim. Durante o dia você pega a televisão, mas chega à noite você devolve, ela fica na casa. Aí depois durante o dia você pega de novo, aí depois você devolve, até a pessoa pagar. Você não pode anoitecer com aquela coisa, pode pegar. Ficar abraçado, dormir, passar um dia nesse inteiro. sentido não te deitarás. Legal. Já é um modulador dessa invencionice humana. Leu o segundo modulador. Deuteronômio 24, verso 10. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Isso, gente. O lar era uma coisa tida como kadosh, separada. A pessoa não podia entrar na casa e tomar. A pessoa tinha que esperar do lado de fora e a pessoa levava. Então tinham estes Você é advogado, né? Mas até hoje nós temos essa proteção do lar, que ninguém pode adentrar, nenhuma autoridade, sem uma autorização legal. Legal. Vamos para o próximo slide e vamos seguir nesses... Domínio, então. Nas invencionices humanas e nos moduladores para conter o Yetzer Hara. Ainda a queixa do povo. 3. Eles se queixaram demais, então. Primeira questão que eles estavam exigindo penhor, garantias. Agora, terceira queixa. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Isso. Agora vamos falar de empréstimo, gente. Empréstimo aqui, o terceiro. Lê lá, Lúcio. Deuteronômio 24:14 fala sobre empréstimo. Mas tem um detalhezinho que a gente vai trazer aqui. Lê lá. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que estão na tua terra e nas tuas portas. Vamos lá, gente. Primeira coisa, tá falando do jornaleiro, mas não, então é só o Fernando, né? O Fernando é jornalista. Não é o jornalista, não é o que entrega o jornal. A expressão aqui, ó, gente, é sahir, que seria o assalariado. Que legal. Lê de novo agora com assalariado. Não oprimirás o assalariado pobre e necessitado de teus irmãos. Isso. Ou de teus estrangeiros que estão na tua terra. Então veja bem, gente. Existe uma mitzvah que fala para não oprimir o assalariado. Esta mitzvah ela é acompanhada. Leia o que está lá em Levítico. Levítico 25:35. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Ou seja, tem uma outra mitzvah aqui, né, gente? Com relação ao irmão que empobrece. O que estava acontecendo lá naquele tempo? Teve uma seca, o povo voltou, né? Teve uma seca porque eles estavam mais preocupados com as suas casas, coisa e tal. E os poderosos, judeus, eles estão falando de judeu com judeu aqui, estão falando povo de Deus e povo de Deus aqui, tá, gente? Eles se aproveitaram da situação e começaram a emprestar dinheiro e pedir penhor como garantia. E eles... Agora, tem uma mitzvah específica dizendo que se o irmão, o que acontecer? Empobrecer. O que você tem que fazer? Sustentá-lo, como estrangeiro e peregrino. Para que viva contigo. Então eles estavam cumprindo a mitzvah, porque ele não tem proibição ao penhor. Tá, mas tem uma mitzvah de compaixão que está aqui, ó. Se o seu irmão empobrecer, o que tinha acontecido? Isso tinha empobrecido em função da seca. Você tem que fazer o quê? Sustentá-lo. Eles estavam descumprindo essa mitzvah. Tá. Beleza. Ainda tem irmãos, né? Vamos lá. Necessitados de ter irmãos. Não é só irmão, não é pai e filho, não. Parente. Então, veja bem, ali todos eles eram da linhagem de Jacó. Vamos ampliar esse espectro. Nós falamos de igreja, nós falamos de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque com Yoshua, nós falamos em família com Cristo. Então, isso que acontecia com eles, nós falamos que Israel, Yacharel, é retidão com Deus. Na verdade, não segue a linhagem de Jacó, porque houve uma mudança de Shem, houve uma mudança de nome. Então, todo mundo que é Israel
É no sentido espiritual. Essa história de Israel espiritual é um neologismo que desnecessário. A mudança de Shem, de nome, de reputação, de Jacó. Então, a linhagem de Israel é todos aqueles que são retos juntos com Deus. Essa retidão com Deus nós encontramos, então, em quem? Jesus. Então, essa família é composta por quem? Todos aqueles que têm emuná em Yeshua HaMashiach. Esta é a família. Estes são os parentes. Então, isso se aplica à igreja, gente. Não pensa que nós estamos livres, não. Esta mitzvah se aplica a nós, nos dias de hoje. Beleza. E aí, a citação. Vamos lá agora. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Isso. Aqui é a questão de usura. Marbit significa a maioria, só que daí a pessoa pensa assim, porque tem o juro e tem o juro usurário. O que seria isso? Explica para nós. Aqui no Brasil, por exemplo, juro normal é aquele juro que não é superior, que não era antigamente, é 12%, 1% ao mês. Inclusive o autor da lição, ele desenvolve um raciocínio aqui, falando que eles cobravam muito menos, portanto 12% de juros anuais era muito baixo, comparado, coisa e tal. E outros povos, aqui, depois aqui no Brasil mudou, hoje em dia até 24% não é usurário. Depois ampliou, no banco... os bancos podem cobrar mais. 150%. Juro de cartão de crédito. 15%. Juro de cartão de crédito. O que é juro de cartão de crédito, gente? E não baixa. Não. Fecha parênteses. É 25% ao mês. Foco na palavra. Não, 25% a semana. 120. Então, absurdo. Absurdo, exatamente. Agora, o ponto é o seguinte: juro legal, juro de usura. Não é esse o ponto aqui, porque a palavra marbit, ela significa usura, ok, mas ela também significa juro. Então você lendo o texto em hebraico, você não lê só usura, é proibido juro. E tem mais texto depois falando sobre isso, né? É o juro que é proibido. Além da mitzvah de você ter que cuidar do pobre, do teu irmão que empobrece, você não pode cobrar juro. Essa é a mitzvah. Aí tem muita gente que adora pegar o Velho Testamento, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que... Agora isso daqui, esquece, pula, né? Esquece, apaga da sua Bíblia, rasga a página aí. Tá bom. Vamos agora para o quarto clamor, a quarta queixa do povo. Vamos ver. Aqui. Quarta, pode ler, Lúcio. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, mais uma queixa, né? E nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Neemias 5, de 1 a 15. Isso. Ele fala sobre o que é a palavra, né? Vamos lá, gente. Primeira coisa aqui. O que aconteceu? Primeiro eles penhoraram empréstimo, teve a fome, né? Teve a fome, teve a seca, ou seja, eles empobreceram. Aí quem era mais abastado começou a emprestar dinheiro e pedir penhor. Aí o estágio mais avançado acabou suas terras, da calamidade. Começaram a se dar por Eved. Pessoas. Eved se dar por escravo, muitas traduções. Só que Eved significa servo, escravo, empregado, criado. A gente pensa por escravo no tronco, né? Sim. Que a gente tem aqui. Porque nós temos referência na nossa cultura, 1500, isso, né? aquele negro que era obrigado, que ele era arrancado lá da África, da marra, né? e trazido à força. Se o Alexandre estivesse aqui, a seleção era propícia para ele, mas ele não pôde, estava muito cansado, ele já ia desenvolver aquele raciocínio, com certeza, de que a maior parte... Estou até imaginando ele falando assim, provavelmente ele ia falar dos negros, que eram os maiores responsáveis pela venda de negros, escravos. Quer dizer, provavelmente ele também iria... Fala sobre racismo hoje, né? Mas na verdade eram os próprios negros escravizando. Sim, tinha brancos escravizando negros, mas também tinha muitos negros escravizando negros. Mas não é este quadro que vocês têm que pensar quando a Bíblia fala de escravidão. Eved, a palavra Eved, etimologicamente significa servo, que quem presta um serviço, escravo, empregado. E este tipo de regime que existe nos dias de hoje, que inclusive não existe nos dias de hoje, só que com uma carapaça de legalidade. Tem muita gente que é assalariado, entre aspas, mas é uma estrutura completamente mascarada.
É só ir para São Paulo, Rio, um pouco em Curitiba, nas capitais, você vê Mas vamos lá, vamos continuar. as novas senzalas, né? Isso, a gente vamos continuar aqui. E a questão aqui, gente, eles se davam por escravos. Vamos lá, 4. Agora vamos aqui ao modulador. Lê lá, Lúcio, pra gente. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. Então essa escravidão, essa servidão, ela era modulada como pelo Eterno? 6 anos. Gente, ele o Eterno, ele é Goel, ele é nosso libertador. Então, ele já modulou essa invencionice humana com um limite temporal. 6 anos servirá, mas no 7º, veja o 7 aqui, o 7 do sábado, o 7 do sábado da terra, o 7 do jubileu. Vamos lá, vamos continuar. Continua o texto. E quando despedires de ti forro, não despedirás vazio. Ou seja, o que acontece? O Alexandre talvez estivesse aqui também, né? Ele falaria, por exemplo, da escravidão brasileira, onde os escravos simplesmente foram largados. Né, depois da assinatura da sua liberdade. Uma liberdade que eles não tinham condição de entrar no mercado de trabalho, não tinham condição de nada, eles foram, abriu a senzala, tchau, sai. Com quanto? 1 centavo. Pode sair. Sai a pé, sai com os trapos que vocês têm aí. Não foi dado condições de ter uma vida digna, de ter dignidade. E a Torá não fala isso, né? Qual é o modulador do Eterno aqui para esse serviço? Quando despedirás, não despedirás vazio. Vazio. E ainda acrescenta, gente. Tem a palavrinha aqui, ó. Liberalmente o fornecerás de teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Agora vamos lá, gente. Tem mais moduladores. Lê lá, Lúcio. Que é, né, lembrando uma continuidade aqui, Deuteronômio 15, e lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Ou seja, gente, isso daqui ela tem conotação de mitzvah. Isso aqui tem conotação de mandamento. Então, se você é cristão, se você é empregador, você tem que ter isso daqui em mente. Você não pode maltratar o seu funcionário. Você tem que pensar que ele tem necessidade de ter uma vida digna. Você tem que pensar que ele é seu irmão. Você tem que pensar que o Eterno, que a finalidade... Gente, quando o autor da lição fala aqui transgredindo o espírito da lei, já vou adiantar aqui. Ele está querendo dizer a finalidade da lei. E a finalidade da lei é Hesed, é misericórdia, é amor ao próximo. Mas tudo bem, vamos continuar. Antes de nós avançarmos então para as entrelinhas lá de segunda-feira, tem um texto aqui de Ellen White que está em Testemunhos para Ministro, página 361, que diz assim: mas são as invenções dos homens que levam à opressão, injustiça e impiedade. E tem uma reticências aqui na citação, e continua Ellen White. O grande e santo e misericordioso Deus nunca se ligará às práticas desonestas. Não vindicará nenhum traço de injustiça. Os homens têm tirado injusta vantagem sobre aqueles que eles supõem estarem sob sua jurisdição. Determinaram coagir os indivíduos. Governariam ou arruinariam. Não haverá mudança material até que haja um decidido movimento no sentido de trazer uma diferente ordem de coisas. Os métodos de Satanás tendem para um fim: tornar homens escravos de homens. Fiquem bem espertos com isso. E quando assim acontece, a confusão, a desconfiança, o ciúme e as más suspeitas são o resultado disso. Tal atitude destrói a fé em Deus e nos princípios que devem dominar para excluir o engano e toda espécie de egoísmo e hipocrisia do coração. E não pensem, gente, acabou a escravidão. Não, existem, vou utilizar a palavra que é o autor da lição aqui, existem hoje políticas governamentais voltadas à escravidão velada. E existem omissões governamentais no Brasil mesmo que levam pessoas à escravidão hoje, literal, e uma escravidão sem a modulação do Eterno.
Ou seja, vivemos isso e o cristão deve se opor a isso. O comportamento do cristão deve ser contrário a isso. Sempre pensando no próximo. Vamos lá. Segunda-feira, contrário ao espírito da lei, que é praticamente o título. Vamos lá. Na ponta da linha. O legislador do universo sempre está do lado do necessitado. A finalidade da lei é recente, misericórdia. É isso que o autor da lição está querendo dizer no segunda-feira. Contrário ao espírito da lei, a gente pode lembrar do espírito da lei de Montesquieu. Montesquieu fala em lei natural. E tem todo um trabalho, tem um livro inteiro sobre isso, sobre o espírito da lei. Mas o autor da lição está querendo tratar da finalidade da lei. E nós vamos tratar disso agora. Vamos lá, moço. Êxodo 21, 24. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá de forro de graça. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí a pessoa já pensa na lei de Talião. Opa, Deus permitiu, se me bater, eu bato também. Eu bato também. E daí a gente vai lá no Evangelho, e daí a gente vê, se me bater numa face, o que acontece? Oferece a outra. Vamos continuar lendo o contexto específico de Êxodo, porque tem outra passagem que também cita, mas vamos ler esse texto do Shemot específico e vamos continuar, porque aqui, fala olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Para aqui. Continua. Verso 26. Olho por olho, lembra do olho por olho? Agora lê o verso 26. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Ou seja, o senhor de escravo, o senhor de escravo, não, o senhor, né? Que ferir o olho do servo, ele perde a propriedade sobre aquele servo, olho por olho. E aqui nesse contexto, geralmente é porque o servo tinha uma dívida com seu senhor, sim, né? Então, dívida quitada. Dívida quitada, exatamente. Agora continua. Verso 27 do capítulo 21. Se tirar o dente do seu servo ou o dente de sua serva, o deixará ir por fogo pelo seu dente. Isso. Ou seja, se coloca a questão olho por olho, dente por dente, mas se coloca o olho, é uma questão idiomática, é algo extremamente necessário. Visão, gente, é algo... E um dente. Então veja bem, é um marcador de máxima importância e mínima importância. Ou seja, se você ferir no pouco ou no muito, perde o direito de propriedade. Se Ricardo, você está inventando isso. Olha o comentário de Hippico. O mestre que inflige qualquer dano não permanente, do menor ao maior, perde todas as propriedades em seu escravo e é obrigado de imediato a emancipar-se. Ele, continuando essa expressão idiomática, chegou a esta mesma conclusão. E vamos agora entre linhas, gente. Vamos lá, né? A questão aqui, o Lúcio vai ler Romanos 10,4 pra gente. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. E daí a pessoa pensa assim, acabou a lei, não precisa... Exato, tudo termina com a crucificação de Cristo. Cristo acabou com a lei, o fim da lei, então não precisa mais guardar o sábado. Pera lá, mas a lei não é só guardar o sábado. Então pode matar. Matar, roubar... Posso fazer tudo. Acabou com a lei, a cruz... Gente, e muitos, e daí veio, mas tudo bem, e daí vem aquele defensor da apologética tola. Não é o fim da lei porque ela acaba. Não, telos é só fim enquanto finalidade. E não é verdade, gente. Nós precisamos fazer uma apologética mais proporcional, mais comedida, mais cuidadosa. A palavra tela, gente, ela de fato significa fim no sentido de cessar, tá? Mas ela significa também fim no sentido de finalidade. A palavra telos tem os dois significados. Eu vou dar uma lidinha lá, se eu escrever. A palavra telos possui os dois sentidos, de fim como término, bem como de fim como finalidade. Buscando o hebraísmo do texto grego... Isso, né, cheguei ao tahilit. Pode continuar. O correspondente hebraico a telos provavelmente é tahilit, que significa limite, término, fim, finalidade, meta, objetivo, conforto. Tanto telos como tahilit têm os dois significados, fim enquanto término e fim enquanto finalidade. Ok. Então, fim enquanto término poderia significar o que numa análise, obviamente, da Bíblia como um todo, uma análise contextual, uma análise hermenêutica mais ampla.
A lei acaba em Cristo por quê? Porque a condenação da lei, ela cessa, termina, acaba pelo sacrifício de Cristo na cruz. A gente tem todo o significado do sacrifício do cordeirinho, porque a punição da lei, a lei aponta o erro. A lei aponta o erro e o salário do pecado é a morte. Então cessa, termina ali, nesse sentido. Ou a finalidade da lei, mas agora qual lei? A lei enquanto instrução. Então a lei enquanto, vamos dizer assim, mishpat, enquanto juízo, enquanto julgamento, enquanto condenação, cessa, termina em Cristo. Mas a lei, a finalidade da Torá é apontar para Cristo. A gente pode aprender um pouco mais na nossa própria linguagem, né? Porque me dá uma tristeza saber que muitos cristãos leem esses textos para dizer que tudo está acabado, que esquece a Bíblia, esquece a Torá e é tudo Cristo, né? Claro que tudo é para, a finalidade de tudo é Cristo. Por exemplo, quando a gente pergunta, né? Olha, por fim de que você trabalha? Eu trabalho para sustentar. Né? Então, assim, qual que é a finalidade do seu trabalho? Para qual fim você está fazendo isso? Né? A gente usa isso na nossa expressão idiomática, para qual fim você faz isso? Para qual fim, ou seja, para qual finalidade? Por que você está trabalhando? Por que isso aí? Então dá para entender, né? Porque a finalidade da lei é Cristo. O fim da lei. Para a gente deixar mais bonitinho, encaixadinho para vocês usarem na classe. Pense o seguinte, gente. Lei Torá, lei Mishpat. Lei enquanto instrução, lei enquanto julgamento. O Cristo, ele não faz o juízo investigativo? Ou seja, esse juízo investigativo vai continuar? Não, esse juízo investigativo vai acabar. Ou seja, esse julgamento, essa mishpat, o que ele está fazendo no santuário celestial? Ele vai ficar a eternidade julgando a humanidade? Não, vai chegar um momento que vai cessar. O dia do juízo. Cessar. Então, porque o fim... Ou seja, porque a lei cessa em Cristo. Mishpat, mas lei enquanto mishpat. Então veja como os dois sentidos não tem problema nenhum. Agora vamos para o segundo, para o outro. A lei enquanto instrução, a finalidade da Torá, lei enquanto instrução, é Cristo. A Torá aponta para Cristo. É na Torá que a gente encontra aquelas mitzvahs que dizem que você tem que sacrificar o cordeirinho, emular o sangue, tem que fazer e o cordeiro é Cristo, ou seja, tudo isso aponta para Cristo. Os dois sentidos não apontam de maneira nenhuma para você se abster de matar o próximo, você se abster de roubar o próximo. Eles não são antagônicos, né? Eles caminham juntos. Os duas interpretações. Vamos lá. Agora a questão da escravidão. As 6 maneiras de... Ó, dá um recorte esse vídeo aqui, hein, pessoal? Dá um recorte lá. Engraçado, abrindo parênteses, né? Acho que a Ana Cristina, ela gravou um pedacinho, né, do comentário do Alexandre e jogou no grupo do WhatsApp. Acho que ela deve ter jogado em vários outros grupos. Sim. Mas essas 6 maneiras... Olha o título do livro, né? 6 maneiras de você se tornar escravos. Vamos lá, gente. Eu peguei... Calmet, ele enumera essas 6 maneiras. Foi ele que separou. Não fui eu. Peguei pronto. De você se tornar um évado, escravo, servo. Vamos lá. Primeira maneira. Lê lá, Lúcio. Em extrema pobreza, eles podem vender a sua liberdade. Isso aconteceu. Está lá em Levíticos 25 e 39. Segunda. 2. Um pai pode vender seus filhos se um homem vender sua filha para ser uma serva. Êxodo 21, 7. 3. Os devedores insolventes se tornaram escravos de seus credores. Meu marido está morto e o credor está vindo para levar até eles meus 2 filhos para serem servos. 4. 2 Reis 4:1. Um ladrão, se ele não tivesse dinheiro para pagar a multa imposta pela lei, seria vendido para o lucro que ele havia roubado. 5. Se ele não tiver nada, então ele será vendido por seu roubo. Ele mesmo. Continua, 6. Um hebreu podia ser feito prisioneiro na guerra e assim vendido por um escravo. Um escravo hebreu que tinha sido resgatado de um gentil por um hebreu pode ser vendido por aquele que o resgatou, para um de sua própria nação. Muito bem, isso aqui a gente já leu. 6 maneiras. Temos um comentário aqui de Ellen White ainda na segunda-feira, lá de Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1220. Diz assim:
Devido à pobreza, alguns eram vendidos como escravos por seus pais, nós acabamos de ler isso. Outros eram vendidos como escravos por ordem de juízes, com uma sentença por seus crimes, nós vimos isso. O Senhor especificou que mesmo estes não deviam ser tidos como escravos por mais de 7 anos. No final desse tempo, todo escravo obtinha liberdade, ou se escolhesse, era-lhe permitido permanecer com seu senhor. Assim Deus resguardou os interesses dos humildes e dos oprimidos. Assim ordenou Assim ordenou um nobre espírito de generosidade e encorajou todos a cultivar o amor pela liberdade, porque o Senhor os havia tornado livres. Vamos ver um detalhe interessante. Esse detalhe interessante que a Ellen White comentou, gente, é muito importante. Que ela fala que mesmo aquele que se virou escravo por roubo, ou seja, ele deu causa, em tese, vamos dizer assim, aqueles, o robô tem que sofrer, criminoso tem que não sei o quê. O que a Ellen White fala? Mesmo aqueles, Deus modulou, Deus teve benevolência. Não, mesmo o que roubou, escravidão é 6 anos. Ou seja, ele ama até aquele... Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Pois né? Vamos lá então para terça-feira, e fiquem ligados porque quarta-feira teremos aqui um intercâmbio cultural com o Alex e o Tiago Moraes. Terça-feira, ações de Neemias. Na ponta da linha, Ricardo. O temor do Senhor guia nossos passos. Nós vamos entender esse temor do Senhor. Pera lá. Então eu tenho que andar com medo. Ai meu Deus, o que ele vai fazer? O pior não é nem eu tenho que andar com medo. O que eu vejo, o pior é o que os pais fazem com os filhos com essa frase. Sim. Ai, porque Jesus está triste. Ai, porque... Olha que Deus vai castigar. Deus vai castigar. Meu pai, você está destruindo a mente de uma criança falando isso. Vamos lá, escritura, leia lá, Neemias 5:7. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais para cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Isso. O que está acontecendo aqui, gente? Agora na lição de terça-feira, nós explicamos qual era a situação, né? Tinha o problema, agora Neemias, ele age. Ele usa um argumento, e no final do argumento ele vai falar do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o que deve nos guiar. Já a gente explica o que seria esse temor do Senhor. Então, ele já critica o povo, mas ele critica um pouco falando da usura. O autor da lição comenta que na reclamação nem era questão de usura, mas estaria sim ali embutido. Lembra que a gente falou? A questão do penhor, do empréstimo, está implícito, vamos dizer ali. Estaria implícito. Mas vamos lá. Mas agora aqui está explícito. Usuras tomais cada um de seu irmão. O que eles praticavam a questão da usura. Continua no verso 8 agora. No verso 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Então veja bem, gente. O povo teve a profecia de Jeremias, libertação do povo, teve profecia ou seja, a boca de Deus falou da libertação desse povo. E agora mas eles são libertos do povo pagão. Eles tiveram que comprar muitos escravos, sim, né? Mas a questão que eu quero enfatizar é o seguinte: eles foram libertos do povo pagão, eles eram escravos, certos do povo pagão, para serem escravos de vocês? Olha o absurdo. E aquilo que o Deus falou também é verdade. Muitos nós resgatamos, nós compramos a liberdade deles, porque beleza, o povo foi liberto, mas tinham aqueles que por N razões, você tinha que pagar, né? Isso, tinha que fazer esse tipo de resgate. Mas vamos lá, continua, Neemias 5:9. E aí ele continua, né? Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Isso. Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Vamos lá, gente, a expressão aqui, eu separei o elemento prefixal aqui, o Beireat. Esta expressão, ela significa Iaré, significa, agora a explicação, temer, tudo bem, no sentido de temer. Agora, honrar, respeitar, então é uma falta de respeito ao Senhor.
Isso seria não honrar ao Senhor. Você andar no temor do Senhor, quando você tem misericórdia para o próximo, você está honrando a Deus. Quando você tem misericórdia para com o próximo, você está respeitando a Deus. Não é o próximo, você está respeitando a Deus. É neste sentido. E Neemias ele pega e usa este argumento, que a pessoa que realmente anda no temor do Senhor, honrando a Deus, a pessoa que realmente anda respeitando a Deus, ela tem misericórdia para com o próximo. Neemias 5:10. Também meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Ou seja, deixa fazer abandonar isso. O juro, não é nem questão de usura, é o juro mesmo. Vamos continuar. Isso é importante. Neemias continua no verso 11. Restituí-lhes hoje vos peço as tuas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Vamos lá. Então disseram, vamos ver como que eles receberam. Primeira coisa, gente, aqui nesse verso aqui, a gente tem uma ação de abster. Não, vocês vão o juro, vocês não vão cobrar juro nenhum. Isso. Agora, segundo, restituição. Vai ser devolvido. Lembra lá atrás que nós falamos do penhor? Eles penhoraram a terra, penhoraram isso, penhoraram aquilo. Vai devolver tudo aquilo. Teve a questão do empréstimo. Então, a primeira coisa, teve a questão do empréstimo. O empréstimo é sem juros. Tem a questão do penhor. Não. O que vocês pegaram como garantia do empréstimo, devolve. Continua. Então disseram, olha como que eles receberam essa mensagem. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Tá. O que Neemias está fazendo aqui? Mas pera lá, mas o juro não é proibido. Ele está fazendo eles jurarem que eles vão cumprir aquela mitzvah, aquele mandamento que a gente falou lá atrás. Se o seu irmão empobrece, o que você tem que fazer? Sustentá-lo. Então, eles estavam esquecendo que existia essa mitzvah de misericórdia, criada pelo modulador do Eterno, criada como modulador do Eterno, para coibir, para impedir que o Etzer, Hará, natureza má, prejudique ainda mais a sociedade, oprima ainda mais o pobre necessitado. E naquele mesmo verso está escrito, se ele perdia a força, também. Sim. Não só empobrecer, mas quando a gente envelhece por questões, também deve sustentar. Quarta-feira? Antes de quarta-feira, temos o comentário de Ellen White, Ações de Neemias aqui, Profetas e Reis, página 651, 652. Mesmo entre os que dizem andar no temor do Senhor, há aqueles que agem como os nobres de Israel. Podendo fazê-lo, pedem mais do que é justo, tornando-se eles opressores. Extravagância, excesso e extorsões estão corrompendo a fé de muitos e destruindo a sua espiritualidade. Em grande medida, a igreja é responsável pelos pecados de seus membros. Ela encoraja o mal quando deixa de levantar a voz contra isso. Os costumes do mundo não são norma para o cristão. Ele não deve imitar suas práticas inescrupulosas, seus enganos e extorsões. Todo ato injusto para com o próximo é uma violação da regra áurea. Cada erro praticado em relação aos filhos de Deus é feito ao próprio Cristo na pessoa de seus santos. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, da fraqueza ou do infortúnio de outros é registrada como fraude no livro Razão do Céu. Então, esse comentário é bastante interessante. A gente estava comentando offline aqui, né? Que muitas vezes eu vejo, percebo, irmãos, que por ganância, às vezes para justificar até o seu próprio sustento, acabam tirando vantagem da ignorância, da fraqueza ou do infortúnio de outros, irmãos. Então, que o seu sustento na sua casa não seja retirado dessa forma, que você realmente trabalhe da maneira mais honesta possível, que você consiga sempre em oração, porque senão sua espiritualidade vai estar... O pessoal está preocupado com a carne, né? Que prejudica a espiritualidade. O pessoal usa, principalmente o Famílias Entre Linha 1, né? Que o grupo está agitado, né?
E às vezes as pessoas esquecem que existem outras formas também que merecem bastante atenção. Não que a alimentação não mereça, mas... Gente, vamos só lembrar aqui também, gente, que tudo isso que nós estamos falando de onde há mecanismos, onde há pobreza, onde existir pobres é a forma de enriquecer aqueles que já são mais abastados. Geralmente, né? Vamos lá. Só rapidinho para vocês se localizarem. Na lição de domingo tem a queixa do povo. A queixa do povo é o quê? Resumindo, lembra, Lúcio? Seca, pobreza, aí tiveram que pedir dinheiro, aí veio penhor, ou seja, pegaram coisas para garantia daquele empréstimo que eles tinham dado. E por último vendia assim mesmo. Tomaram terras, tomaram a vinha, coisa e tal, e por último eles tiveram que se vender. Agora vem Neemias, a ação de Neemias, e Neemias fala o quê? Opa, não, pera lá. Devolve o que vocês pegaram de penhor, não cobra juro no empréstimo, e liberta também. Vocês por um acaso Deus libertou esse povo de pagãos para ser escravo dos seus próprios irmãos? Mas ele fez mais. E aí tem o link, né, do jurar aqui. Vamos. Mas ele fez mais, gente. Juramento. Sagacidade dele, né, o Ruach HaKodesh ali inspirou ele. Não, vamos fazer esse povo jurar para que isso tenha força legal. Jurar perante o sacerdote, gente, dá efeito legal. É como se você fosse em um tabelião, fizesse uma escritura pública hoje em dia. Ou como se você comparecesse na frente do juiz e fizesse um acordo judicial. Exato. Mais ou menos nesse sentido. Na ponta da linha, um juramento. Devemos ser cautelosos com nossas palavras e que as nossas ações tenham correspondência com as nossas palavras. Nós dizemos que somos cristãos. Porque eu vou para a igreja no sábado. Porque eu jejuo. Porque eu não como carne de porco. Porque eu faço a dieta alimentar. Porque eu cuido do meu corpo, eu sou saudável, minha mente ela é lúcida e eu não tenho nenhum tipo de empatia pelo meu próximo. Opa, eu já vi isso antes, lição da semana passada. Estou farto dos teus sábados. O Eterno falando isso. Estou farto dos seus sábados. Por um acaso vocês jejuam, mas essa é a finalidade do jejum, gente. Finalidade do sábado é amor, é misericórdia, é o Criador querendo se relacionar com a gente. Finalidade do jejum, o cara tinha que pegar a comida dele, que daquele dia, e dar para o pobre. Oportunidade. Para o pobre que não tem comida, não por falta de opção, por falta de opção. E não porque ele optou por jejuar. Então toda mitzvah, a finalidade da mitzvah é misericórdia. Vamos lá. Escritura, Números 32, Lúcio. Quando um homem fizer voto... Neder em hebraico, ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação. Nefesh, né? Mas conectado com o elemento sufixal fica nefeshô. Com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Ou seja, o voto neder aqui para eles era como se estivesse ligando a sua alma aquilo que foi dito. É justamente aqui na ponta da linha. É a correspondência entre a palavra e a ação. É justamente isso. É uma obrigação religiosa. Isso. Jurou, cumpra. Vamos lá, continua. Deuteronômio 23, 21. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Isso. Pode continuar. Eclesiastes agora 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Levítico 19, 12, 13. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro, que a gente viu assalariado, não ficará contigo até amanhã. A gente já viu isso. Isso. O que acontece aqui, gente? A gente lembra de Cristo que fala para não jurar de maneira nenhuma. Por quê? Foi banalizado isso. Eles utilizavam nos tempos de Cristo o juramento para dar peso à palavra. E o ensinamento de Cristo era, não, para de se utilizar de algo que é sagrado. Se você jura, o que nós vimos tudo aqui? Se você jura, gente, você está ligando a sua alma àquilo.
Se você jura, você não pode tardar em cumprir aquilo que você jurou. Tem que cumprir o mais rápido possível. Se você jura, paga. Porque não se agrada de tolos, porque você não agrada a Deus com esse tipo de coisa. Continuando aqui, ó. Nem jureis pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. E é isso que faziam. Estava tão banalizada a coisa. Mas o que mas espera. Então aqui, por um acaso, Neemias... Estava fazendo errado, então? Estava fazendo alguma coisa errada? Não, gente. Como eu expliquei agora há pouco, isto era uma forma... É como se ele tivesse pegado aquelas pessoas, levado num tabelião, no caso o Kohen, né, o sacerdote, e tivesse feito um contrato, e tivesse feito uma escritura pública, com fé pública, e que aquilo ficasse evidente, que aquilo tivesse efeitos legais, vamos dizer assim. É uma formalidade técnica que ele utilizou, porque religião ali e judiciário estavam unidos, não estavam separados. E isso traria um impacto ao coração da pessoa, né? Porque, eu jurei, algo muito forte para a cultura. Também tem o lado psicológico que a gente vai ver, inclusive, na entrelinha de hoje. Vamos lá, gente. A expressão nefesh significa alma, pessoa. Então, quando você fala, você conecta a sua alma, pessoa, o indivíduo. Você conecta a sua essência, a sua vida. Personagem, figura ou lápide. Agora vamos lá, entrelinha. Elicote vai comentar isso que a gente está falando agora. Lembra isso? Mas Neemias exigiu um juramento para dar validade legal ao procedimento. E a presença dos sacerdotes deu-lhe a maior sanção religiosa. Joseph Benson. Como testemunhas que o juramento feito diante dos sacerdotes que agiam em nome de Deus pudessem causar uma impressão mais profunda e duradoura sobre as suas consciências. Que o Lúcio falou. Isso. Agora vamos lá, gente. Aqui o que eu falei de Jesus. Lê lá, gente. A lei mosaica não proibia a prática de fazer juramento. Só que na época de Jesus as pessoas tinham o hábito de fazer juramento por qualquer coisa. Eles faziam isso para dar peso às suas palavras. Eu juro por Deus, que a gente na nossa época também usa bastante isso, né? Não cristão, mas os não cristãos. Mas Jesus condenou 2 vezes essa prática. Ele ensinou que em vez de fazer juramentos, as pessoas deviam simplesmente deixar que o seu sim significasse sim e o seu não significasse não. Então, eu juro por Deus, Ricardo. Eu juro por Deus que eu não fiz. Isso. A gente aqui no canal, né, felizmente agora a gente tem um pessoal muito bom, Thiago, Marcos, coisa e tal, o pessoal que entrou como colaborador, mas várias vezes, né, Lúcio? Vamos fazer uma participação? Sim, vamos. Dava na hora da gente gravar nada. Gente, não pode, não posso. Fala. Inclusive tem alguns irmãos que a gente convida para participar. Não posso. Ele na cara chegando. Vou não. A amizade é a mesma. Beleza. É melhor. Agora, quando fala que sim, gente, e daí não vem, é mais ou menos isso que acontece por aqui. O cristão não pode agir assim. Legal. Antes agora, né, do intercâmbio cultural, tem um comentário de Ellen White que diz assim, é meditação matinal, mas cai muito bem para essa questão do juramento, dessa questão como você trata os irmãos, e principalmente cai lá para os nossos amigos participantes do grupo do WhatsApp Famílias Entre Linhas 1. Olha lá, pessoal. Coisa alguma existe que mais enfraqueça a força de uma igreja do que o orgulho e a paixão. Cristo nos deu o exemplo do amor e humildade e mandou seus seguidores se amarem mutuamente, assim como Ele nos amou. Temos que, em humildade de espírito, considerar os outros melhores do que nós. Temos que ser severos com os nossos defeitos de caráter, ligeiros em discernir os nossos erros e deslizes, será que eu falei errado? Em fazer menos das faltas alheias do que das nossas faltas. Devemos sentir interesse especial em olhar as coisas dos outros, não para cobiçá-las, nem para as criticar, tampouco para fazer observações sobre elas de modo a dar impressão errônea, mas sim para fazer estrita justiça em todas as coisas, a nossos irmãos e a todos aqueles com quem temos qualquer trato, inclusive o WhatsApp, tá? Eu coloquei o WhatsApp, não está escrito isso. O espírito de idealizar planos para favorecer o próprio interesse egoísta, de modo a obter um pequeno ganho, ou esforçar-se para mostrar superioridade ou rivalidade, isto é ofensa a Deus. Ofensa a Deus. Ofensa. Do jeito que é ofensa aqui, desagradar o nome de Deus, esse espírito de superioridade, de rivalidade, baseado em que você está falando isso? Manda o texto, aqui não sei o quê, né? Aí vai falar assim, irmãos... Então, está falando aí que
que você ficar procurando demais os defeitos dos outros, na verdade que é o contrário, você tem que procurar os seus. Você tem que focar nos seus erros. E se você não faz isso, você ofende a Deus. A Deus. Olha, gente... Que legal, né? Vamos colocar isso daí no grupo do WhatsApp? O Espírito de Cristo levará seus seguidores a se preocuparem, não só no sentido de seu êxito e vantagem, mas interessar-se igualmente no êxito e vantagem de seus irmãos. Isso é o que é amar nosso próximo como a nós mesmos. Então, pessoal... Legal, gente. Vamos meditar nisso daí, principalmente o pessoal do Família Entre Linhas 1 e 2. Antes que eles briguem com a gente, fonte... Meditação Matinal, 1965, página 976. Não, gente, Confusões, eu acho que é aquilo que eu estou falando. É citação de Ellen White, gente. Não, mas tem a fonte aqui, tá, pessoal? Tá no manual também, tá na lição do comentário. Então vamos parar de ofender a Deus aí com essa sanha de ficar procurando defeito nos outros. Exatamente, pessoal. Tem muitos irmãos, às vezes a gente percebe que às vezes é lutinha de brilho, eu sei mais que você não sabe nada, vocês são ignorantes, eu sou... Isso, ou eu sou, ou tipo, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo, você precisa parar de fazer aquilo outro. E na verdade, você tem que focar para você, né? Pra você. É Todo óbvio, esse conhecimento... É óbvio e evidente, gente, que uma palavra de orientação com amor é completamente diferente disso que a Ellen White está criticando aqui. E eu preciso dizer que não é isso que eu estou vendo nos grupos de WhatsApp, não. Estou vendo orientação com amor nenhuma. É uma briga muitas vezes, né? Bom, agora nós vamos ter agora a participação do Thiago Moraes com o Alex do Equador. Teve o carinho de preparar aí o quadro Intercâmbio Cultural, pessoal. Eles vão trazer para nós aqui, deixa eu só ler, eles vão trazer aqui o comentário sobre a pergunta de quarta-feira. Pense no impacto que as palavras têm sobre os outros. Como podemos ser cautelosos com o que dizemos, quando dizemos e como dizemos? Então agora é com você, Thiago. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Esse aqui é o Intercâmbio Cultural, estou aqui com meu amigo Alex. Bom dia. Seja bem-vindo, Alex, ao Intercâmbio Cultural. No Intercâmbio Cultural, a gente sempre escolhe uma pergunta de rodapé de algum dia da lição da Escola Sabatina e escolhemos aqui a de quarta-feira. A pergunta é o seguinte: pense no impacto que as palavras têm sobre outros, como podemos ser cautelosos com o que dizemos, quando dizemos e como dizemos. Então, eu acho que o impacto que muitas vezes nós causamos na vida das pessoas tem muito a ver em como nós estamos falando. Por quê? Porque diferem muitas coisas justamente do tom de voz, às vezes da maneira como eu falo para a pessoa. Por exemplo, as palavras que eu uso justamente pode servir para construir ou para destruir a vida de uma pessoa. Às vezes nós percebemos que é assim. Às vezes muitas pessoas se afastam, né? Porque às vezes nossas atitudes falam uma coisa, mas nossas palavras dizem outra coisa. É por isso que cada vez que a gente usa uma palavra, tem que pensar muito. Será que aquilo está causando um impacto bom ou um impacto mal na pessoa? Porque eu justamente vou pensar o seguinte: tá bom, eu vou falar do meu jeito. Eu não me importo pela vida das pessoas, mas Deus se importa muito em como eu estou tratando as pessoas, porque essa palavra justamente pode servir para maldição ou para bênção. É por isso que cada vez que eu tenho a oportunidade de falar com alguém, eu fico pensando: será que minhas palavras vão contribuir para bem para essa pessoa? E nós temos esse poder. Deus nos dá justamente essa oportunidade de poder usar as palavras para poder ser uma bênção na vida das pessoas. Com as palavras, você abençoa as pessoas. Com as palavras, também a gente também abençoa, né? Por isso que o uso das palavras justamente tem que haver muito com a razão. Então, em resumo, Tiago, eu acho que quando você usa a razão, você sabe o momento em que deve responder, com inteligência e com sabedoria. Porque lembre-se que justamente nisso, Deus deu justamente o poder das palavras para poder ser uma bênção na vida das pessoas. Eu acho que isso também vem de Deus, em nome de Deus, usar sabiamente as palavras. Muito obrigado, Alex. E amigos, até um próximo Intercâmbio Cultural. Até lá. Até lá.
Valeu, Thiago, valeu, Alex, aí por ter enviado esse vídeo, esse comentário. Espero que vocês estejam gostando, né? Eu particularmente tenho gostado dessa participação dos colaboradores. Se manifestem nos comentários, né? Cada participação que nós estamos trazendo aqui, o que está adicionando, o que está trazendo de bom para você aqui do canal. Beleza, pessoal? Vamos avançar então para a última entrelinha aqui da semana. Quinta-feira, exemplo de Neemias. Na ponta da linha, Ricardo. Na ponta da linha, gente. O do autor. Coloque a obra do Senhor acima do ganho material. Esse seria o principal. Eu abstraí do verso 19. Faça ao próximo aquilo que você espera que Deus faça por você. O verso 19 nós vamos falar mais para frente. Amar ao próximo é amar a Deus. Retribua o amor a Deus amando ao próximo. Esse daí é o que, na verdade, é que eu... Não é aquela separação, né? Amar a Deus. Sim. Amar ao Vamos próximo. lá. Depois a gente explica o verso 19. Qual é esse verso 19? Vamos começar. Escritura, Neemias 5,14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Isso. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Ele está querendo dizer o quê? Que ele não se aproveitou do seu posto, que ele não se aproveitou do seu cargo e explorou o povo, e nem aqueles que estavam com ele. Não comer do pão. Vamos trazer um exemplo do dia de hoje. Pessoa se elege, deputado, seja lá o que for, o povo está passando fome, e ele pega lá o seu cartão corporativo, e ele se alimenta Do bom e do melhor, caviar, exatamente. Vinhos. E o povo sofrendo sem comida. É mais ou menos isso aqui. E Neemias não agiu assim. Ele fala mais, né? Vamos lá. Mas os primeiros governadores antes de Neemias, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram ali pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre os povos, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ele tinha medo de Deus, por isso que ele fez isso, né, Ricardo? Ou seja, então tem um detalhe a mais aqui, gente. O povo estava oprimido. Então, obviamente que existem questões tributárias e que existiam também, que dizem respeito a cobrar do povo para que se mantenha a estrutura governamental. Mas esta situação que o povo estava sentindo, Neemias está dizendo que não. Mesmo tendo esse tipo de direito, eu vi a situação de miserabilidade do povo e eu não o fiz. Então tem esse outro detalhe a mais aqui que Neemias fala que é mais esse exemplo de Neemias. Além dele não usar cartão corporativo para se abastecer, ele também não se utilizou da sua autoridade, para taxar o povo, um povo miserável, um povo que estava sofrendo. E agora, né, rolou aí nas redes sociais, tem um prefeito de uma cidade do interior paulista, que ele faz obra, faz as coisas. E olha o que diz o verbo de Neemias 5,16. Antes também na obra desse muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços, irmãos, se ajuntaram ali à obra. Eram líderes que... Isso, participaram. Um detalhe que eu quero trazer aqui, gente, nós estamos falando o autor da lição fala de questões governamentais. Vamos supor, nós temos um problema no país, precisamos fazer uma reforma. Vamos dar o exemplo da reforma da Previdência? Vamos dar esse exemplo aqui da reforma da Previdência. Tá, tem um déficit, tem um problema, o país vai quebrar, ok. Não vamos falar da DRU, que tira do sistema bilhões todo ano, mesmo deficitário, né? Então veja bem, gente, o que Neemias não fez aqui, ele não tirou do sistema nada, não. Estava vendo a situação de miserabilidade do povo, tinha um problema, então ele apertou o cinto aonde? Nele. Primeiro ponto, foi o que Neemias fez. Então se tem um problema, ele apertou o cinto em cima, tá? E não no povo. Segunda coisa, ele tem que resolver esse problema, certo? Então quem vai pagar essa conta? Se ele taxar o próprio povo, vai empobrecer mais o povo. E não estou falando, não me vem aqui aparecer defensor de sei lá quem, de Bolsonaro, de Temer, sei lá quem. Reforma todos tiveram, todos fizeram. O Lúcio, o professor, sabe bem disso.
ele tem lá na universidade, lá tem o pessoal... Tem várias carreiras correndo simultaneamente. Isso, e várias aposentadorias diferentes. Então essas reforminhas aconteceu... Desde o Fernando Henrique que eu comecei a prestar atenção em política. Né? Fernando, então tem o professor que sofreu com a reforma do Fernando Henrique, tem professor que sofreu com a reforma da Previdência do Lula, tem professor, tem reforma da Previdência para tudo. Tem lá os aposentados. Tem várias carreiras. Ou seja, nós temos um problema. Quem paga a conta? O povo. O povo. O pobre. Vão apertar o cinto? Vocês precisam apertar o cinto, senão o país vai quebrar. Mas a reforma cai no lombo de quem? O que Neemias fez aqui? O oposto. O que o cristão deve refletir? Deve pensar. Este exemplo de Neemias a ser seguido pelos nossos líderes. Seja esse líder de esquerda, seja esse líder de direita. Eu abomino essa divisão ridícula. É uma divisão francesa do século retrasado. Seja socialista, comunista, capitalista. Outra divisão ridícula da época da Guerra Fria. Santa paciência, vamos nos atualizar. Mas tudo bem. O exemplo de Neemias não é seguido pelos nossos líderes. Independente de que se é de esquerda, direita, de cima, de baixo, de centro, do que for. E o cristão, olhando esse exemplo de Neemias e apoia esse tipo de coisa, é uma coisa inaceitável, inimaginável. Daí o cara votou no PT, o PT faz a reforma, cai no lombo do pobre, daí não tem que fazer senão o país quebra. Aí o cara votou no Bolsonaro, cai em cima do pobre, e não tá certo, senão não sei o que, tem essa paciência. É importante que a bolsa está crescendo. Isso, importante é o mercado financeiro. Os lucros bancários sempre maiores. Isso é importante. Vamos lá, agora comentário aqui sobre temer a todos, meu moço, a obra. Temos um comentário aqui sobre Elicote, sobre esse verso 16, que quer dizer, né, que ele colocou as mãos. Seus servos e ele próprio não aproveitaram a pobreza do povo para adquirir suas terras por hipoteca. Eles foram, pelo contrário, absorvidos no trabalho comum. Eles trabalhavam mesmo. Então, esse comentário de Elicote é o comentário aqui de Neemias 5,16, tá? Faltou comentar aqui o temer do Senhor, que você trouxe aqui a palavra. A gente já falou, temer, honrar, a gente falou na lição passada, né? Então veja bem, esse comentário de Neemias 16 aqui, ó. Seus servos e ele próprio não aproveitaram da pobreza do povo para adquirir as terras por hipoteca. Tá, comentário verso 16. Agora vamos lá para o comentário verso 19. Vamos ler aqui o verso 18 antes? Vamos. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Ele recebia as pessoas, como nós temos no nosso país, é normal, e o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Agora sim chegamos no verso... Só rapidinho. Só para ficar mais fácil, gente. Então, o que Neemias fez? Neemias não usou cartão corporativo para encher o bucho. E Neemias não utilizou o carteiraço para impor nada mais que pudesse trazer mais miséria, mais sofrimento para esse povo. Até ao receber os líderes políticos regionais, ele não criou nada, nada governamental que pudesse taxar mais o povo, prejudicar mais o povo. Ou seja, ele fez uma reforma pensando no povo, no mais necessitado. E o verso 5,19 de Neemias: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Beleza. Aí tem agora dois comentários do verso 19 que o Lúcio vai ler e a gente encerra. Joseph Benson: assim ele mostra que ele esperava sua recompensa apenas de Deus, que ele esperava mostraria bondade semelhante ao que ele havia mostrado para com o seu povo. Isso. Comentário de Adão, verso 19. Ele simplesmente diz o que qualquer homem bom pode dizer: meu Deus, como eu fiz bem a eles, então faça o bem a mim. Gente, vamos encerrar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer... Tem as orações. Né? Isso, e o comentário de Ellen White, né, Lúcio? Temos o comentário de Ellen White aqui. Então depois do comentário de Ellen White eu falo. Vai, lê, Lúcio. Deixa eu só citar a fonte aqui, pessoal. Profetas e Reis, página 650. Tá? Diz assim: Neemias mostrou-lhes que ele mesmo, estando investido da autoridade do rei da Pérsia, por isso que ele tinha essa autoridade, podia ter exigido grandes contribuições para seu benefício pessoal.
Contudo, em vez disso, não havia tomado nem mesmo o que por justiça lhe pertencia, mas tinha dado liberalmente para socorrer os pobres em suas necessidades. Ele insistiu com aqueles entre os magistrados judeus que eram culpados de extorsão para que pusessem fim a essa obra iníqua, restituíssem as terras dos pobres, bem como o dinheiro que lhes tinham arrancado na excessiva taxa de juros e lhes emprestasse sem hipoteca e nem agiotagem. Essas palavras foram ditas na presença de toda a congregação. Se os juízes quisessem se justificar, teriam tido oportunidade de fazer isso, mas não apresentaram desculpas. Eles disseram: nós devolveremos tudo o que você citou, declararam, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Nessa oportunidade, Neemias chamou os sacerdotes e o fez jurar que fariam segundo prometeram. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Bom, gente, primeira coisa que eu vou falar aqui, gente. Nós tivemos a Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Ela nos garante direitos sociais, direitos fundamentais. Esses direitos jamais, por governo algum, foram colocados em prática em sua totalidade. E aqueles que foram, vêm sendo tosados, vêm sendo diminuídos, reduzidos, governo após governo, governo após governo. E eu vejo cristãos apoiando este tipo de fraude para com o povo, cristãos dentro da igreja, utilizando a liturgia da igreja para defender esse tipo de fraude religiosa, cristãos entre aspas, tá? Porque o que nós estamos falando, o que nós falamos, o que o autor da lição falou aqui hoje, utilizou passagens, coisa e tal, que nós devemos nos opor a isso. Não importa em quem você votou, gente, não faz diferença nenhuma. Se você vê algo que é contrário, você precisa se posicionar. Bom, ainda bem, né? Agora, vamos acalmar os ânimos. Vamos acalmar os ânimos. Porque agora nós temos 2 comentários. O Tiago Moraes trouxe para nós as perguntas para discussão na sexta, e também o Marcos André. Os 2 gravaram para nós e nós temos o orgulho de colocar aqui para vocês os 2 pontos de vista diferentes. Então fica agora com o Tiago. Olá amigos, na lição dessa semana nós vimos um pouco sobre a importância de entendermos qual o real princípio contido na lei de Deus. Vamos refletir um pouco sobre o dom da palavra que Deus concede a cada um de nós. Devemos saber usar com sabedoria. Em Provérbios capítulo 18, verso 21 é dito de que morte ou vida estão contidos no poder da palavra. Então nossas palavras podem ser bênção ou maldição, trazer morte ou vida. Em João capítulo 1, Jesus é tratado como o Logos, o Verbo, a palavra de Deus. Ele é a palavra que traz vida, é a palavra que transforma, é a palavra que cria. E devemos refletir nisso e devemos trazer palavras que tragam vida, palavras que estejam em harmonia com a palavra de Deus, com Cristo Jesus. Não devemos ser incoerentes. Muitas das vezes, aquilo que pregamos e falamos não está de acordo com aquilo que fazemos, que somos ou vivemos. Aqui na pergunta número 1, é dito o seguinte: por que o egoísmo é a essência dos problemas com as finanças e as relações interpessoais? De fato, o egoísmo ele é a essência de problemas com finanças e relações interpessoais. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O egoísmo é a raiz de todos os males. Veja que o egoísmo ele está totalmente contrário ao princípio da lei, que é amar ao próximo. E aí nós vemos que alguém que é egoísta, ele pensa somente em si próprio e ele se afasta das outras pessoas. Então, por isso, problemas interpessoais. E nós vemos com relação também a problemas relacionados a finanças. Eu lembro da experiência do Dr. Milton Afonso. O Dr. Milton Afonso ele tem sido abençoado por Deus, mas ele tem repassado essas bênçãos para muitas outras pessoas. E alguém, inclusive, estava fazendo uma comparação entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar Morto não tem vida, enquanto que o Mar da Galileia tem vida em abundância. E qual é a diferença de um para com o outro? Bom, o Mar Morto ele só recebe.
o mar da Galileia, ele recebe e repassa. Da mesma forma, nós devemos, assim também, receber as bênçãos de Deus e repassar essas bênçãos. A pergunta número 2 diz: como evitar a ganância e qual é a provisão divina contra isso? Bom, exatamente essa questão de receber a bênção e repassar essas bênçãos, atender aos necessitados. E nós vamos ver sobre isso em toda a Bíblia, tanto nos textos citados aqui no Antigo Testamento, Isaías capítulo 58, verso 3 a 12, e Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Veja, muitas das vezes a hipocrisia de pessoas que vão adorar a Deus, mas e dizem ser cumpridores da lei de Deus, né? Mas, na verdade, não cumprem a essência da lei, o princípio da lei, que é o amor ao próximo, não têm ajudado ao próximo. Então, como evitar a ganância e qual é a solução? Qual é a provisão divina que nós vemos sobre isso? Bom, ajudar aos que necessitam. E aí nós vemos essa questão aqui na pergunta número 4. Né? É impressionante que há milhares de anos Jesus disse que os pobres sempre estariam entre nós. Somos advertidos a ajudar os necessitados. Como essas duas ideias podem se harmonizar e motivar os cristãos a trabalhar pelos menos afortunados? Então, veja, sempre haverá, infelizmente, em nosso mundo, né, pessoas que estão pobres. E essas pessoas precisam ser ajudadas. Então, nós como cristãos devemos ser as mãos que auxiliam, que ajudam. Né? E se você vê alguém necessitando de roupa, né, ou de alimento, e você dizer, vai em paz, né? Ou seja, você demonstrar, eu sou um homem de fé, eu vou orar por você, vamos orar pelos necessitados, enquanto na verdade nós deveríamos agir ao invés de orar. Nós devemos ser as mãos de Deus aqui na terra e ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Devemos levar palavras de conforto àqueles que precisam, um ombro amigo, um abraço, um alimento àqueles que têm fome, roupa àquele que tem frio. Devemos ser as mãos de Deus aqui na terra. Valeu, Tiago, obrigado aí por ter trazido toda semana esses vídeos para nós, seu ponto de vista, seu comentário e também o intercâmbio cultural. Valeu, muito carinho, espero que vocês estejam gostando também. E agora nós temos a participação do Marcos André, que também trará conosco aqui o ponto de vista dele sobre as perguntas para a discussão. Vai lá, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez estudando as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, as entrelinhas da Bíblia, né? A lição da Escola Sabatina é só um método que nós temos para estudarmos a Bíblia. E é muito bom quando você chega até esse ponto aqui da lição, porque significa que você realmente se interessa pelas verdades profundas, você está disposto a escavar nas entrelinhas da Palavra de Deus, escavar profundo para encontrar ali os tesouros escondidos. Essa semana nós estamos estudando novamente sobre a pobreza, sobre a desigualdade social, sobre a opressão. Então nós estamos meio que voltando ao trimestre passado. Esse é um tema que nós vamos sempre, em todo estudo que nós fizermos, nós vamos estar esbarrando nesse tema, porque é um tema recorrente na Palavra de Deus. Essa semana o tema da lição é transgredindo os princípios da lei, né? Então nós vimos pelo estudo da lição que nós podemos cumprir todo o formalismo da lei, toda a letra da lei, ou seja, eu vou à igreja, devolvo o dízimo, guardo o sábado, sou vegetariano, mas estou transgredindo a lei. No capítulo 58 de Isaías, que foi citado ali na lição, fala de pessoas que tinham uma vida religiosa regrada, que jejuavam e que alguma coisa assim, mas que Deus não os ouvia. Eles reclamam que Deus não os ouve. E no capítulo 59 explica por quê. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, eles não transgrediam princípios básicos da lei, mas eles transgrediam os princípios profundos da lei. Por isso que é importante nós estudarmos profundamente a palavra de Deus, né? Aqui na pergunta número 1, diz assim: por que o egoísmo é a essência dos problemas com finanças e das nossas relações interpessoais? Na verdade, o egoísmo é a essência de todos os problemas e todos os pecados que existem. Todo pecado que existe por causa do egoísmo. Se você observar, o pecado nada mais é do que
um broto de algum egoísmo. Por exemplo, eu roubo porque eu penso primeiro em mim mesmo e depois no meu próximo. O próximo não precisa ter aquilo. O importante é que a minha satisfação pessoal seja feita naquele momento. Jesus Cristo, no capítulo 16 de Mateus, ele começa a falar, a partir do verso 21, ele começa a falar sobre o oposto do egoísmo. É Jesus se entregando por nós. Então ele começou a falar sobre o fato de que ele iria para Jerusalém para sofrer todas aquelas coisas nas mãos dos líderes religiosos ali, ser julgado injustamente. Aí Pedro chama Jesus Cristo à parte e fala assim: Senhor, não pense nessas coisas, não fique fazendo isso, tem misericórdia de ti mesmo, ou seja, chama ele para o egoísmo. Aí Jesus diz as palavras mais duras que Jesus Cristo já disse para alguém nesse mundo. Ele olhou para Pedro e falou assim: aparta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Então, se nós não queremos ser pedras de tropeço no reino dos céus, se nós não queremos ser pedras de tropeço para a obra de Deus aqui nessa terra, nós precisamos matar o nosso próprio eu, matar o nosso próprio egoísmo e começar a pensar um pouco mais no nosso próximo, atender as necessidades do nosso próximo, que a dor do nosso próximo também ela seja a nossa própria dor. E a pergunta número 2, ela fala assim: como podemos evitar a ganância? Qual a provisão divina contra isso? No próprio capítulo 58 de Isaías, né, e também em Miqueias, fala sobre isso. E o importante é nós entendermos que não é pela nossa própria força que nós vamos adquirir coisas, não é pela nossa própria força que nós vamos acumular coisas. Deus é o dono de todas as coisas e Ele é que nos dá todos os bens que nós necessitamos para vivermos, para nos alimentarmos e também para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós tivermos isso em mente, nós vamos saber que aquilo que nós damos hoje é aquilo que Deus vai nos repor amanhã, para que possamos ter para nós mesmos e para dar para outras pessoas. Jesus Cristo falou lá no capítulo 6 de Mateus, né, que quando nós nos preocupamos com o que comer, beber ou vestir, nós estamos agindo como os pagãos que pensam nessas coisas somente. Então nós precisamos focar a nossa mente, focar as nossas provisões no reino dos céus. Dependência total. O primeiro casal, quando foi criado, eles tinham dependência total de Deus, porque eles comiam aquilo que Deus permitia e não podiam comer aquilo que Deus não permitia comer. Comiam do jardim de Deus, de todas as providências que Deus já tinha feito, né? Ele criou todas as coisas que eles iam necessitar, colocou no jardim e eles viviam das providências de Deus. Na eternidade vai ser a mesma coisa. Nós vamos viver na presença de Deus, nos alimentando daquilo que Deus nos servir e vivendo eternamente dessa forma. Então nós precisamos nos acostumar a vivermos aqui daquilo que Deus nos provê e saber que sempre as pessoas ao nosso redor também vão depender daquilo que Deus providenciou para nós, né? Aqui fala também na pergunta número 3, na verdade eu vou falar sobre a pergunta número 4 primeiro. É impressionante que há milhares de anos Jesus disse que os pobres sempre estariam entre nós. Somos advertidos a ajudar os necessitados. Como essas duas ideias podem se harmonizar e motivar o cristão a trabalhar pelos menos afortunados? A caridade, o atender o necessitado, ele não é uma forma de resolver os problemas sociais do mundo. Nós estamos sendo chamados por Deus para trabalharmos em favor do próximo, mas não para acabar com a pobreza do mundo, porque ele está dizendo assim: você talvez não veja o resultado do seu trabalho, você alimenta a pessoa e a pessoa continua com fome, você alimenta uma pessoa e o outro vai ter fome, você manda uma pessoa de volta para casa porque ela perdeu tudo e quer voltar para sua terra natal, e na semana que vem outra pessoa vai estar aqui, ou aquela mesma pessoa vai estar precisando de ajuda novamente. Então nós não somos chamados para resolver problemas sociais do mundo, não é isso, não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para fazermos a nossa parte, melhorar a comunidade onde nós vivemos, e assim nós somos transformados também. Quando nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos sendo transformados, estamos voltando a ser a imagem e semelhança de Deus, que vive para nos suprir de todas as nossas necessidades, mesmo que nós venhamos a exigir novamente mais coisas de Deus e pedir que Deus nos dê mais. E então Jesus vive para suprir as nossas necessidades também espirituais,
né, perdoando os nossos pecados, e nós vivemos caindo novamente em pecado e voltamos a Ele novamente para pedir perdão. Então essa é a essência de ser parecido com Cristo, é de você estar atendendo às necessidades do seu próximo. Aí aqui a pergunta número 3, que foi que eu pulei, fala que o dom da fala, né, e o próprio ato de falar foi deixado por Deus como uma maneira de transmitirmos a sua palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e como nós falamos. Se aquilo que nós falamos está sendo bênção para as pessoas ou está causando divisão entre as pessoas, né? Eu não participei disso, mas na semana passada os meninos falaram aqui no grupo a respeito de pessoas que estavam causando divisões, falando, botando em dúvida a palavra de Deus, questionando datas. Ora, se datas fossem importantes, Deus teria deixado claramente expresso na sua palavra. Vocês já viram quanto tempo Deus perde, né, entre aspas, falando de genealogia? Genealogia é porque é importante para a gente saber quem é o Messias, da raiz que ele veio, tal, a raiz de Judá e tudo mais, porque isso é importante. Então ele deixa registrado. As datas ele não deixa registrado porque não são importantes. Aí a gente usa o dom que Deus nos deu de falar da palavra de Deus, de levar o evangelho a outras pessoas para ficar causando discórdia com coisa que Deus não considerou importante. Então nós precisamos saber que a palavra ela tem poder, porque a palavra é o próprio Jesus. Lá em João, no capítulo 1, verso 1 a 3, diz que a palavra é o próprio Jesus. Quando nós falamos para as pessoas, nós estamos levando o próprio Jesus em pessoa para outras pessoas, para os necessitados. Então nós devemos cuidar muito bem do que nós falamos e usar o dom que Deus nos deu de falar para proclamar o Evangelho, para que as pessoas possam ter fé na palavra de Deus, para que as pessoas possam estar cada dia mais fundamentadas na palavra de Deus e não levar pessoas a duvidar e se afastarem da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma breve oração com você, pedindo a Deus que coloque no nosso coração o desejo de amar o nosso próximo, que não é natural, porque nós somos naturalmente egoístas, e também o desejo de falar do amor de Cristo para outras pessoas. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, colocou nas nossas bocas, nos nossos lábios a Tua palavra. E assim, Senhor, nós te pedimos hoje que o Senhor continue nos ungindo e que dos nossos lábios saia somente frutos positivos, que a nossa boca seja uma fonte de água cristalina a jorrar para saciar a sede das pessoas que estão necessitadas de Ti. Também, Senhor, unge as nossas mãos para que possamos servir ao nosso próximo. Retira de nós todo o egoísmo, retira toda a fagulha do inimigo implantado no nosso coração, para que não sejamos teus adversários, como a Tua palavra diz. Te pedimos que o Senhor continue abençoando esse canal, que leva através da palavra a bênção a muitos lares, que tem fortalecido pessoas para que voltem a estudar a lição, para que voltem a se aproximar de Ti. Continue nos abençoando nos nossos ministérios pessoais. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau. Obrigado, Marcos. Mais uma semana. Encerramos aí com a oração do Marcos. Que Deus continue trazendo em nós esse espírito da lei, para que nós nunca venhamos a transgredi-lo na nossa vida. Então, tchau, tchau.